E esse tempo para fazer a análise dos dados, ele só vai ocorrer após o momento que você faz a implantação de um sistema. E aí ele continua fazendo mais a parte de estratégia junto com o financeiro, mas não estar preso naquele operacional. Olá, contador! É um enorme prazer estar aqui com você. Hoje vamos trazer algumas informações sobre um tema extremamente relevante para o seu escritório contábil. Vamos falar sobre os erros e os acertos para alavancar o seu escritório contábil através da gestão financeira. E para falar um pouco sobre esse assunto, eu estou aqui com minha amiga Sara. Satisfação, Diego, estar aqui para a gente falar um pouco sobre esse tema tão importante hoje na jornada do contador. E para quem não me conhece, Sara Maísa, mentora de finanças aqui no Instituto, com mais de 15 anos de experiência na área financeira e pós-graduada também em finanças e controladoria. Maravilha, Sara. E para quem não me conhece, eu sou Diego Souza, mentor de finanças também na contabilidade consultiva. Atuo na gestão financeira há pelo menos 23 anos. Formação em administração, pós-graduação com MBA também em finanças, controladoria, auditoria, perícia, trazendo um pouco aí dessa bagagem para a gente alavancar o escritório contábil e trazer direcionamento para você, contador. Se você se sente perdido, esse assunto com certeza vai ser de maior relevância para você. Fique conosco até o final. Vamos lá. Sara, hoje, no dia a dia, quais são os assuntos que você tem encontrado? Quais são os pontos de maior dúvida que você encontra atendendo os contadores? Bom, tem aquele que é o principal que a gente não pode deixar de falar aqui, que é separar as contas pessoais e da empresa. E nós, como contadores, falamos tanto do princípio da entidade e muitas vezes negligenciamos. Então, o que eu mais vejo nas mentorias são os contadores, às vezes, ali misturando, fazendo aquela planilhinha, ou não, Sara, estou fazendo na cabeça. E aí, esse é um ponto muito importante, ainda mais agora, né, Diego, com tantas novidades aí, tanto de reforma, quanto de legalização mesmo do negócio, né? Então, às vezes a pessoa começa como MEI e vai crescendo. Acho que esse que é o ponto, né? Exatamente. Aí vai crescendo e vai se perdendo ali nesse sentido. Então, essa organização é muito importante. Você visualizar algo nesse sentido? Como que é a sua experiência também no dia a dia? Legal, você falou sobre um tópico bem importante aí, né? A visualização. Isso remete ao quê? A um dos pontos que o contador muito negligencia, que é o controle exato de entradas e saídas. A gestão financeira você faz com dados, você tem que ter dados para você fazer a sua análise. Mas como você chega a ter esses dados? Através do controle de entradas e saídas. E se tem entrada e saída, tem que ter conciliação. E muitas vezes o contador acaba negligenciando essa etapa, ou por falta de tempo, ou porque ele não conhece a forma de fazer corretamente, ou porque ele não tem uma pessoa dedicada para essa atividade, e isso faz com que ele não tenha a visibilidade do que acontece na sua operação e automaticamente ele não tem previsibilidade. E para mim esse é um dos maiores erros, não só no escritório contábil, mas de uma forma geral. O grande empresário ele não ter controle dos dados. A partir do momento que você faz esse controle, você começa a avançar, porque você tem previsibilidade, que é o ponto crucial da gestão financeira. E aí a gente, trazendo para esse conteúdo, a gente tem uma outra forma de abordar. E como é que você faz esse controle? Até mesmo para que você consiga separar as entidades. Qual é a forma correta? É trazer ali a performance através de sistema. Inicialmente, a gente começa a fazer por planilhas, aquele controle paralelo, mas o ideal é que você vai fazendo a automatização, você vai crescendo de tamanho, você vai aumentando a sua estrutura, investindo em tecnologia. E para isso é fundamental que a gente tenha um sistema de gestão financeira, um ERP para controle. Principalmente para chegar no tópico que a Sara falou, que é para você separar as entidades e você controlar através de um software. Não é verdade, Sara? Exato. E hoje tem várias opções no mercado, inclusive gratuitamente, para que o contador possa utilizar. E isso facilita muito ali a rotina do dia a dia, porque quando você está no Excel, como é que você vai fazer a conciliação? Vai ficar lá no extrato do banco, manual, baixando? Então, veio para facilitar. E eu vejo que, às vezes, o contador fica ali resistindo. E aí é um pouco da questão comportamental, de mentalidade mesmo, dessa mudança para o sistema, para a tecnologia, que é importante.
Então, assim, eu visualizo muito nesse contexto. Não sei se você tem algo a acrescentar dessa parte do sistema. Nesse sentido, sim, é extremamente importante. Eu costumo falar isso com muita frequência, que a gestão financeira não se faz quando sobra tempo. A gestão financeira você tem que fazer com rotina. E essa rotina, a partir do momento que você implanta um ERP, um software, como a Sara falou, você consegue ter um maior controle. Você tem que ter tempo para tudo. E esse tempo para fazer a análise dos dados, ele só vai ocorrer após o momento que você faz a implantação de um sistema. Então você precisa parametrizar o sistema da melhor maneira possível, você precisa ter controle de tudo que entra e que sai na sua PJ, separe o que é da sua pessoa física, o que é da sua pessoa física você controla de outra forma, fora desse ERP. E aí, Diego, mas para eu investir nisso eu tenho que ter dinheiro sobrando, muitas vezes meu caixa não comporta, eu tenho essa dificuldade. Não necessariamente dessa forma, porque a Sara acabou de trazer essa informação. Tem softwares aí no mercado que você consegue de forma gratuita. Você, enquanto contador parceiro de algum dos softwares no mercado, você consegue ter a sua licença de forma gratuita. E aí você vai passar a fazer o seu controle. E aí sim, a partir do momento que você tem controle, você começa a inserir dados em sistema, você começa a controlar o que entra e o que sai, você consegue tomar a decisão de uma forma mais coesa. Você tem dados e sai daquela forma empírica, daquela forma do achismo. Eu acho que, eu pensei que, minha empresa está dando lucro. Mas qual é o lucro? Se você não tem controle, se você não consegue fazer minimamente o processo inicial, que é a conciliação, como é que você vai tomar uma decisão de quando investir, onde investir, quanto está sobrando para que eu consiga investir? Então, dessa forma, a gente vai iniciando. Ou seja, separa as entidades, contrate um ERP, comece a parametrizar esse sistema. Esse sistema vai ser a sua base. Registrar entradas, ou seja, lista 100% da sua base. Coloca lá, contador, 100% dos seus clientes tem que estar dentro do seu software. Você vai parametrizar o sistema por categorias, porque é isso que vai te fornecer dados para análise. Automaticamente, cadastra seus fornecedores lá dentro, cadastra seus clientes lá dentro. Vincula a categoria específica do que você está vendendo, do que você está pagando. Automaticamente, isso já vai te dar dados para analisar. E é assim que você começa na gestão financeira, separando entidades, criando esse plano de contas para possibilitar a análise. E aí você vai ter que estabelecer uma rotina. E é essa rotina no dia a dia que muita gente tem dificuldade, porque começa a fazer nos primeiros momentos, né, Sara? É assim que a gente vê no dia a dia. No começo é tudo muito empolgante, é tudo muito novo, eu vou começar a colocar tudo em prática, eu quero fazer tudo. Vai dominar o mundo. Exatamente, eu quero abraçar o mundo ali. E na realidade, com o passar do tempo, você vê que aquela rotina ali, ela é uma rotina que é maçante, muitas vezes ela é repetitiva. E aí a gente traz esse contexto para quê? Automação. Se você não tiver automação das suas rotinas para tirar o que é repetitivo e começar a prestar mais atenção na gestão, você vai estar sempre afundado no operacional. Então, você precisa automatizar. Como que a gente faz esse controle de sala? Como é que são as automações hoje no mercado? Automações a gente requer o quê? Trazer a rotina do que é no manual, como, por exemplo, a conciliação. Você precisa continuar fazendo conciliação bancária manual? Qual é a sua opinião? Com certeza não. Hoje já tem várias integrações automáticas com o banco, inclusive já fazendo a baixa. Então, a gente não vai ter tempo aqui de aprofundar em softwares, mas é importante quem está nos assistindo compreender que tem, né? Porque o que eu percebo? Às vezes a gente fica ali se mantendo naquele mesmo modelo de como é feito. E é um ajuste, sabe, Diego, que o contador precisa fazer que consegue fluir ali na rotina. Então, falando das conciliações, a gente já consegue fazer automático. Trazendo esse ponto que você falou, organizou os fornecedores, organizou os clientes, já organizou contas a pagar e receber. Feito isso, vamos controlar também a inadimplência. A gente puxa sobre isso. E gerar os relatórios. Então, basicamente, no dia a dia é isso. A gente só precisa ver como que vai ser essa rotina, igual você falou. Vamos colocar isso na agenda. E aí, quem vai fazer também? Acho que esse é um ponto importante. No início, a gente começa muito sozinho, o empresário fica fazendo, depois, quando ele cresce, delegar. E aí ele continua fazendo mais a parte de estratégia junto com o financeiro, mas não estar preso naquele operacional, que é o nosso propósito aqui. Tirar o contador dessa figura de contador e levar ele para empresário contábil. Então, eu vejo muito nesse sentido e gostaria que você complementasse aí com o seu ponto de vista também sobre isso. Sensacional. E é basicamente isso.
Eu falo basicamente porque são passos comuns que você vai avançando na gestão. Primeiro, você precisa saber o que fazer. Ou seja, estabeleça uma rotina do que vai ser feito. Depois que você só sabe o que fazer, como implementar. Através de um software, através de uma implantação, automaticamente. O que é um bom sistema, né? Vamos voltar só um passo aqui. O que um bom sistema faz para você? Diego, como que eu avalio se esse sistema vai ser bom ou não para mim? Primeiro de tudo, você tem que analisar 3 pontos. Seu sistema tem que ser capaz de fornecer para você, contador, a automação de processo. Deixe de fazer rotinas manuais, como a conciliação, aqui citada, para fazer isso de forma automatizada. Você ganha tempo, vai ganhar em performance para tratar de outras coisas, como do ponto de vista de gestão. Segundo ponto, tem que ter integração. A Sara falou da conciliação com a integração bancária. Você tem integração com o banco, você tem integração com a prefeitura, com a Cefaz, com o seu software contábil, onde você faz a contabilização do seu escritório, enfim. E o terceiro ponto, o seu sistema tem que te trazer dados. O sistema tem que ser confiável. Então, se você fizer o input dos dados corretos, a extração dos dados será correta e você conseguirá fazer a análise. E aí você estabelece uma rotina de análise, ou seja, eu deixo de fazer o manual e venho para a análise. Do ponto de vista de análise, é trazer ali indicadores. Quais são os principais indicadores? O que eu posso analisar, o que eu preciso analisar? Via de regra, quando você fala de indicadores, você tem que olhar para aquilo que faz sentido para a sua operação. Basicamente, você começa a analisar a partir do seu DRE gerencial, que você extrai lá do seu sistema de gestão financeira. Você tem uma rotina onde você fechou o mês ou às vezes quinzenalmente para facilitar a tomada de decisão. Analisar indicadores como o próprio faturamento, acompanhar a evolução de faturamento, perfeito. Margem de contribuição, ou seja, faturamento, eu tiro as deduções, os custos voltados diretamente para a produtividade. O que sobra para que eu consiga cobrir as despesas administrativas, despesas com o pessoal e ainda gerar lucro para a minha empresa? Ponto de equilíbrio, muita gente negligencia isso. Quanto que eu preciso faturar automaticamente para manter minha empresa regular? Para ficar no 0 a 0. Não estou ganhando nem estou perdendo. Eu mantive a minha empresa. Qual é esse ponto de equilíbrio? Qual é a minha lucratividade? Muito contador não conhece o seu próprio lucro. Não sabe exatamente quanto que a empresa está rendendo. E aí tem um ponto muito importante que a gente precisa separar. Lucro e dinheiro em caixa, o que sobra no mês, são coisas completamente diferentes. Perfeito. Quando eu falo da sobra de caixa, eu estou falando ali do meu fluxo de caixa, eu estou falando do dinheiro no tempo, do dinheiro naquele momento, quanto que eu tenho para cobrir as despesas do próximo ciclo, né? Estou falando aí dessa questão de previsibilidade e tudo mais. Automaticamente, o lucro é analisado através do relatório DRE. É um relatório sintético, onde você tem lá todos os somatórios maximizadores para chegar no seu resultado. E muito contador desconhece isso, Sara. Sim. Eu fico assim impressionado com a quantidade de contadores que ainda não analisa, ainda não entrou nessa rotina. Exatamente. Sem essa rotina, você não sabe se o seu preço está correto, você não sabe se o seu escritório está gerando lucro, não sabe como potencializar as suas vendas, você não controla, você não sabe quanto que eu preciso vender, quanto que eu estou vendendo de cada serviço, onde eu posso explorar mais. Então a gente precisa fazer o quê? Trazer uma rotina de análise. Não adianta eu gerar dados se eu não souber analisar e se eu não tiver esse tempo de análise. Exatamente. A gente já tem toda essa estrutura de como que a gente direciona, inclusive com métricas do mercado contábil, né? Do que é feito, o que é praticado, qual que é o percentual mais indicado para uma folha de pagamento. E aí a gente trazendo ali, direcionando, se seguir o passo a passo, é isso que eu percebo, sabe, Diego? Se seguir o passo a passo, acabou. Aí eu vejo que às vezes as pessoas querem assim, aquela coisa milagrosa. Não é sobre isso, né? Eu sempre já chego ali nas mentorias, não sei se você tem essa impressão, desconstruindo um pouco isso. Falo, vamos aqui seguir o passo a passo. Seguiu, fechou. O que a gente vai fazer depois? Melhoria contínua. Né? Girar o ciclo do nosso PDCA. E aí a gente incorpora ali novas tecnologias, atualizações, que o mercado está sempre se atualizando. Mas uma coisa é certa, o básico bem feito, rodando, funciona. E é isso que a gente entrega. Exatamente. No dia a dia eu costumo ver muita dificuldade. Diego, mas eu não consigo, não tenho esse hábito, eu não sei por onde começar. Começa pelo básico. Primeiro você tem que fazer a organização do que gira no seu escritório. Quem são os seus clientes, quem são os seus fornecedores. Automaticamente, faça o registro disso tudo. Faça a conciliação, porque se tem entrada e saída, você precisa fazer a conciliação bancária. A partir do momento que você tem todos os dados com essa rotina diária,
você começa a analisar esse resultado final. Você consegue fazer projeção para o próximo mês, você já tem ali a previsibilidade. O que eu tenho previsto a pagar, o que eu tenho previsto a receber? Comporta eu fazer ali uma contratação de um funcionário? Em que momento comporta essa contratação? Qual a previsibilidade de entrada de clientes? Perfeito. Eu estou considerando ali no meu resultado a minha inadimplência? Como que eu trato essa inadimplência ali no dia a dia? Que é um dos pontos que muito contador também negligencia. E aí eu vejo pessoas falando, Diego, eu estou desesperado, eu estou com 10, 20, 30% de inadimplência na minha operação. Aí eu pergunto, você emite relatório, você controla quem está inadimplente? Você tem uma rotina de cobrança, uma rotina de suspensão do serviço? Eu não sei se você está conseguindo no dia a dia, se você tem recebido muito dessas dúvidas. Como é que tá para você? Na verdade, eu percebo que o pessoal chega e fica com receio de cobrar. Esse é o primeiro passo. Sara, mas aquele cliente que me conhece há tantos anos... E aí a gente tem que trazer, primeiramente, esse posicionamento. Porque eu vejo o seguinte, antes da rotina de cobrança, qual é o posicionamento do escritório? E aí o que não foi alinhado lá atrás, a gente está falando de escritórios com 40 anos, às vezes. A gente muda primeiro uma cultura... a mentalidade, aí a gente entra no processo. E aí trazer isso, trazer aquele ponto que a gente sempre fala também nas nossas mentorias, nas lives, relacionado à suspensão da forma correta, a colocar no boleto como uma forma, ver formas de pagamento. Então tem inúmeras formas, mas eu acho que antes desse ponto, o primordial é tirar essa coisa que o contador tem de querer agradar o cliente, eu não posso falar não, eu não posso posicionar o meu preço, eu não posso cobrar, eu estou sendo chato, e aí a gente vai percebendo que muitas vezes o contador fica por último e o cliente está lá pagando as outras coisas, né, tudo mais. Então, eu vejo muito nesse aspecto, tá, Diego? E essa orientação para você, contador, você que tem medo de cobrar o seu cliente. Lembra que você é quem condiciona o seu cliente a fazer o certo. Primeiro de tudo, estabeleça ali as regras do jogo no contrato. Iniciou na prestação de serviço, o contrato é a primeira regra a ser cumprida. Descreva o que é a obrigação do contrato, o que está previsto no contrato e o que eu posso cobrar como serviço extra. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a cobrança ela tem que ser feita de forma pontual. E você tem que acompanhar se esses pagamentos estão sendo realizados, que é o que acontece no dia a dia. Mas eu tenho um amigo, ele está me devendo, eu sei que é meu amigo, eu sei que é uma pessoa próxima da minha família, então eu não queria cobrar. Isso aí é uma decisão sua, mas lembra que você condiciona o seu cliente a não te pagar. Se você aceita que o cliente faça pagamento através de Pix, não do boleto bancário, porque ele perdeu o prazo. Se você condiciona o cliente a ficar 2, 3 meses e depois ele vem e faz uma negociação para pagar parte desse valor, você isenta juros e multa para, não, eu tenho que receber, eu tenho que garantir o recebimento. Você está condicionando o seu cliente a não te priorizar. O seu serviço é a prioridade. A contrapartida da prestação de serviço é o quê? É o pagamento. Se você está condicionando o seu cliente, está educando o seu cliente a não te priorizar, como é que ele vai respeitar o seu trabalho? E muitas vezes não é que ele não valoriza o seu trabalho. É porque, na realidade, ele estabelece outras prioridades até chegar em você, contador. Meu contador eu pago depois. Meu contador, depois eu ligo para ele, peço ali a chave Pix, ele me manda, eu vou lá e pago ele quando der. Não é assim que acontece no dia a dia? E aí, o que acontece? É aí que está escoando o seu lucro. E tem um ponto importante, que é o medo de perder o cliente. Quando a gente traz esse medo, ele está muito numa mentalidade ali de escassez, da perda. E aí é complicado. Então, muitas vezes a gente vai precisar, por isso que eu bato muito na tecla do posicionamento. Eu sempre falo isso com o pessoal. Qual é o posicionamento do seu escritório? Você quer ser aquela contabilidade digital, baratinha? Você quer ser a contabilidade mais premium? O que você quer? Porque, às vezes, a gente tem que determinar um caminho. Ou você vai crescer em escala, quantidade de clientes, e vai ter um ticket ali médio para baixo, digamos assim. Ou você vai, às vezes, atender clientes mais seletos, trazer até o conceito que a gente defende da consultiva, agregando valor e podendo sim cobrar justo. E perante isso, as pessoas ficam com essa dificuldade, sabe, Diego? Sara, mas e aí eu vou perder aquele cliente se eu cobrar e ele vai sair? E às vezes, o que eu falo que é um ponto interessante, que é o seguinte: se a gente quer novos resultados, a gente precisa se tornar uma pessoa nova. E eu costumo dizer que dinheiro é uma frequência ali. Então, às vezes, você vai movimentar
mas você vai atrair novos clientes que você nem conhece. Por quê? Porque você trouxe aquela postura de autovalorização. Então, primeiro a gente precisa se valorizar. Perder clientes faz parte do processo, contador. Não tenha receio. O que acontece? Você precisa se posicionar. E o que a gente está falando de posicionamento aqui, onde começa o processo de cobrança? Vamos lá, primeiro de tudo. Onde é que começa o processo de cobrança? Na sua mentalidade, a sua mudança de mentalidade. O meu serviço é importante, eu entrego um bom serviço, eu sou um contador consultor, eu consigo entregar qualidade no meu serviço, já começa por aí. Você tem que mudar a sua postura para apresentar o seu serviço. Se você desconhece o poder que você tem enquanto contador, a qualidade do serviço que você tem, você já começou com o pé errado. Então, o que você precisa fazer? Traga a mudança em si. E aí você começa a estabelecer os processos. Olha, a forma de cobrança está prevista em contrato. Está aqui, o contrato prevê que o vencimento é no dia X do mês. Esse pagamento será feito através de boleto bancário. O ônus para o atraso tem que estar previsto em contrato. Juros e multa. Aí lá no Código de Defesa do Consumidor estabelece o quê? 2% de multa, 1% de juros ao mês. Quando você faz o fracionamento por dia, 0,033. Então, as regras do jogo são ditadas pelo contrato. Se está no contrato, cobre, faça valer. O cliente está inadimplente. Como que eu faço o processo de suspensão? Até 2 honorários em atraso. Geralmente, né, na média do mercado, hoje, atualizando, em até 2 honorários em atraso, você pode estabelecer o processo de cobrança desse cliente e pode fazer a suspensão do serviço. Diego, mas eu tenho medo, eu posso perder o cliente. Mas e se ele me processar porque eu deixei de entregar? Gente, aí existe legislação que te blinda. Lá no artigo 476 do Código Civil, ele estabelece exatamente sobre o processo de suspensão. A contrapartida da entrega do serviço é o pagamento em dia. Se o cliente não te paga em dia, ele não pode exigir a entrega do serviço. E vice-versa. Então, isso tem a legislação para te blindar. Tem a resolução do Conselho Federal de Contabilidade que estabelece que você pode fazer esse processo de suspensão desde que notifique o cliente e abra uma margem, um tempo para que ele possa se manifestar e negociar com você. Não é simplesmente mandei o comunicado e suspendi o serviço. Tem todo um processo. Então, a gente alinha isso diariamente. Então, você não tem que ter receio de fazer. A própria legislação já te dá esse embasamento. O seu contrato já te dá esse embasamento. Então, o que você precisa fazer é uma mudança de postura. Você tem que mudar os seus hábitos para trazer um resultado novo. Então, é isso que a gente está falando aqui. É uma mudança de postura. O processo de cobrança começa com a sua postura sendo diferente. E, automaticamente, trazendo aí, a gente falou um pouco de escoar, através da inadimplência, está escoando aí o seu resultado favorável, seu resultado positivo, a lucratividade do escritório. E aí a gente não tem como deixar de falar. Automaticamente, Diego, eu não estou crescendo, eu estou colocando o cliente para dentro, eu estou sobrecarregando minha operação, eu não estou conseguindo crescer, eu não estou conseguindo alavancar. Normalmente isso acontece baseado em quê? Precificação incorreta. Se você não conhece o seu serviço e não precifica da maneira correta, você não vai conseguir crescer. Para escalar, você precisa ter um posicionamento diferente, você precisa ofertar algo novo para o seu cliente, você precisa saber qual serviço você entrega para cada um do seu cliente e analisa o perfil dele. A precificação tem muito a ver com o perfil de cliente. Você tem que saber identificar quais são os critérios. No dia a dia, Sara, como que a gente trabalha isso na mentoria em relação a trazer insights novos para a precificação? Quais são as dúvidas que você vem encontrando? Como você costuma direcionar o seu cliente para a precificação? Perfeito. Nós temos aqueles 3 principais pilares ali para direcionar, que é o posicionamento, que a gente já falou bastante aqui. Também temos que olhar o mercado, só que esse é um grande ponto, Diego. Eu vejo que as pessoas ficam olhando ali o mercado, e não estão identificando esse ponto que você falou. Mas qual que é o perfil de cliente que eu tenho aqui hoje na minha carteira e qual que eu quero atender também? Exato. E aí a gente fica olhando ali a grama do vizinho, eu brinco, né? Ela pode parecer mais verde e ser sintética. Então, a gente parar de ficar nessa comparação, olhar para dentro e ajustar. Então, posicionamento, mercado e a estrutura de custos, que é o que a gente detalha muito ali nas mentorias, para entender esse fluxo. E eu participei recente também de um evento de reforma, e o rapaz que estava palestrando falou uma frase assim que ficou bem forte para mim, que foi: como a reforma é muito nova, a gente nem sabe ainda os impactos que ela vai trazer na precificação. Então, está todo mundo se adaptando, mas uma coisa é certa, vai aumentar sim. E
usar a reforma como esse gancho também, sabe? O que você vai entregar de diferencial para o seu cliente que automaticamente vai te demandar mais tempo, vai demandar mais tempo da sua equipe. Então, a gente olhar para custo e também tempo, que é um recurso valioso que a gente tem hoje. Então, eu sigo muito nessa linha e eu vejo que os contadores têm esse desafio na precificação. E a gente conseguir ali direcioná-los e ajustar, igual você tem cases aí, inclusive queria que você compartilhasse cases maravilhosos de pessoas que só ajustando a precificação alavancaram o escritório contábil. Conta pra gente, Diego. Perfeito. Isso foi algo bem emblemático, né? Em uma única semana tivemos aí 4 cases de sucesso para simplesmente falar sobre alavancagem, sobre aumentar a lucratividade a partir da precificação. O que acontece no dia a dia? A gente tem muito medo de negociar com o cliente. Então, primeiro ponto, estabeleça uma relação comercial com seu cliente, tenha proximidade com ele, tenha as reuniões regulares, pontuais, faça uma ligação, mantenha essa proximidade com o cliente. Isso vai te ajudar na hora de negociar. É o primeiro ponto para você, contador. Se você está distante do seu cliente, fatalmente você terá dificuldade para negociar com ele. Então, já começa por aí. Se aproxime, mantenha essa constância, essa rotina de proximidade. Ponto. A partir daí, o que a gente costuma falar na hora de fazer a precificação? Eu analiso o mercado para saber o que o mercado está entregando, qual é a média do que ele está cobrando ali para cada tipo de serviço. Só que tem um ponto muito importante nessa questão. O meu serviço é o mesmo do que o meu concorrente? O que eu entrego tem o mesmo peso, a mesma qualidade do serviço? Talvez um contador tradicional entregue a mesma coisa do que você enquanto contador consultivo? Se você fizer essas perguntas, você vai ver que a resposta é provavelmente não, não é igual. Então, o seu preço não tem que copiar o concorrente. Você tem que ter uma média, tem que ter uma base para trazer a sua precificação. Volta para a questão do posicionamento, é você se posicionar. Quem é você? Qual o serviço eu entrego? Automaticamente, qual o público-alvo? Qual o perfil de cliente? Eu vou nichar? Eu vou trazer ali algo específico? Ou eu vou fazer de uma forma global, atender a todo tipo de cliente? Então, você tem que primeiro entender como que você quer se posicionar, qual é o seu perfil de cliente. Aí, a partir desse momento, você começa a analisar o quê? Qual o meu custo? Se meu custo não é igual ao do meu concorrente, como é que o meu preço vai ser igual? Não faz sentido nenhum. Já começa por aí, é um tiro no pé. Então, basicamente, o que a gente tem feito para reprecificar e identificar ali qual o preço ideal? Primeiro de tudo, analiso os meus custos. A minha base tem que ser os meus custos. Minimamente, o meu ticket médio tem que cobrir aquilo que eu tenho de gasto, tenho de despesas para entregar o meu serviço. Sim. A partir desse momento, o que a gente começa a fazer? O contador, ele normalmente começa com o cliente fica vários meses e anos com ele, certo? Com o passar do tempo, vai crescendo o cliente, ele vai mudando de perfil, esse cliente vai aumentando de tamanho, você vai tendo mais responsabilidade, e aí você não acompanha essa evolução do cliente. O que acontece? O contador vai lá, quando para analisar, que é o case que a Sara comentou aqui... Faz só aquele reajuste anual. Exato. E acha que está tudo certo. Eu estou fazendo reajuste anual ou muitas vezes nem isso, porque tem contador que não faz esse reajuste com medo de perder cliente, mantém sempre o valor. O reajuste anual é para recompor as perdas do período da inflação, o que foi acumulado que você perdeu do ano anterior. Sim. A partir dali, você está recompondo para não ficar no prejuízo. Mas nem sempre essa recomposição ela reflete a realidade do seu escritório contábil. Então, se você quer alavancar o seu escritório contábil, você tem que mexer na sua precificação. São 2 formas de você alavancar o seu escritório. Não tem como você falar de lucratividade. São 2 pontos que são indispensáveis. Primeiro, é você mexer no seu preço. Segundo, é você trabalhar melhor as suas despesas. Não tem outro caminho para você alavancar o escritório, não tem outro caminho para você ter um lucro maior. Aumenta o preço, ajusta o preço, reduz onde for possível. E não é sair cortando indistintamente. Tenha controle do que você vai cortar. O que não é necessário, você pode cortar. Então, qual foi o trabalho que eu venho realizando com a mentoria para a precificação? Contador, faça uma revisão da sua base. Começa a olhar lá atrás. Quando o cliente entrou na sua operação, você faz um paralelo. Primeiro de tudo, qual é o regime tributário desse cliente? Qual é o ramo de atividade que esse cliente tem comigo? Por quê? Isso requer o quê? Complexidade. Baixa, média ou alta complexidade, de acordo com o regime tributário. Simples, lucro presumido, lucro real. Tem complexidade diferente, tem obrigações acessórias diferentes, então o peso para a precificação é diferente.
Automaticamente, tirando a parte da complexidade, você vai para a volumetria. Você tem que analisar qual é o volume de transações financeiras que ele tem na conta que vai impactar lá no meu contábil. Qual é a quantidade de serviços tomados ou notas fiscais de produtos adquiridos ou emitidos, emissão de nota fiscal. Qual é o volume que eu tenho no meu fiscal? Automaticamente eu vou para o DP, eu vou percorrendo cada setor. Lá no departamento pessoal, eu estou cobrando por vínculo empregatício? Porque se eu não estou cobrando, eu estou sobrecarregando a minha base do departamento pessoal. Quanto maior a quantidade de funcionários, mais tempo para processamento, maior a responsabilidade. Então, automaticamente, você precisa revisitar qual é a volumetria do cliente na sua operação. Depois que você faz isso, você compara. Quando o cliente entrou na sua base, automaticamente você compara qual o valor que ele tinha de faturamento. Compara com o que você tem hoje no faturamento atual. Faz um paralelo aqui. Quando ele entrou na minha base, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, qual era a média de faturamento dele mensal? Qual é a média de faturamento mensal dele hoje? E aí você faz um comparativo. Se hoje ele entrasse na minha base, a pergunta-chave, se hoje o cliente com esse perfil, com essa volumetria, entrar na minha base com o preço, a minha métrica de precificação atual, o valor que eu cobro dele é o que eu estou cobrando? Ou melhor, reformulando, o valor que eu estou cobrando dele é o que eu deveria cobrar para aquilo que eu estou entregando? Se a resposta for sim, o reajuste anual para a recomposição, está tudo certo. Se a resposta for não, e que muitas vezes é... A maioria das vezes. Significa que você está deixando dinheiro na mesa. E aí, citando 3 casos emblemáticos, eu fiz um levantamento com alguns colegas na mentoria e uma delas me deu um feedback falando, Diego, eu estou deixando 50 mil por mês na mesa. Porque eu estou deixando de cobrar cliente que está comigo há 2, 3, 4, 5 anos e eu não fiz o reajuste. Ele cresceu, já tem mais CNPJs na minha operação e eu não reprecifiquei. Então, quando você analisa esse contexto, você começa a trazer para a atualidade. Qual o valor que eu devo cobrar? Então, a dica é, faça uma visita, revise a sua base. Olhe para os seus clientes que estão com você, para saber se o preço que você está cobrando é o preço que condiz com a entrega que você faz. Se a resposta for não, negocie com seu cliente. Não tenha medo de negociar, porque muitas vezes o contador olha para o cliente pensando no quê? No próprio bolso. Verdade. Eu vou perder meu cliente. Mas, Diego, se eu fizer isso, se eu fizer um reajuste de 5%, do cliente vai sair da minha base. Se esse cliente está com você pelo seu preço, simplesmente por ser o menor do mercado, sinal que ele não valoriza o seu serviço. Qual é a regra aqui? Você tem que trazer qualidade para suas entregas e garantir que a sua entrega seja satisfatória. Mas esse cliente que está com você pelo preço, ali na esquina, se ele encontrar um contador que oferece uma contabilidade tradicional ou uma contabilidade online, oferecer por R$50 a menos, o que acontece, Sara? Ele vai sair do mesmo jeito. E então, se esse cliente cresceu com você, contador, e agora ele já está em outro patamar, é justo você cobrar. Porque ele teve a experiência ali, tantos anos, e aí você fica com medo, com receio, que o cliente vai embora. Não é sobre isso. Você precisa conversar de forma correta. A gente orienta sobre isso também. Como que vai ser essa condução para você gerar valor e mostrar essa transformação, porque ele cresceu também, sabe? Isso que eu acho que é bacana. Você pegar um MEI e a pessoa virou simples, cresceu, já está ali faturando. É justo que a contabilidade que iniciou ali junto com aquele cliente também seja recompensada por isso. Eu estou falando isso sendo enfática porque eu vejo que os contadores ficam com muito receio, sabe, Diego? Parece que eles estão sacrificando o cliente. Precisamos mudar, de fato, igual a gente já falou aqui, esse comportamento, essa mentalidade. É simples, só precisa seguir. E aí não precisa de ser nada muito elaborado, pessoal. São coisas básicas que você faz no dia a dia que traz o resultado para você. Então, por exemplo, para fechar aqui o assunto de precificação, não tenha medo de perder um cliente por conta disso. Se ele só quer estar com você pelo menor preço, ele não valoriza o seu trabalho. Exato. E talvez esse cliente não seja o perfil que deveria estar na sua base. Você tem que analisar se é o perfil de cliente que você quer. Então, basicamente, você faz todo esse levantamento, faz essa análise e chama ele para negociar, estabeleça uma conexão. E aí, Diego, mas é fácil falar, mas na prática, como é que eu faço isso? Como é que eu conduzo isso? Cara, se você levantou todos os dados do seu cliente, percebeu que ele cresceu com você, você tem que demonstrar isso para ele. Exatamente. A abordagem que a gente costuma utilizar, basicamente, não tem muito mistério. Mas o que a gente costuma indicar para você conversar com o seu cliente? Vamos lá, estou conversando com o cliente. Oi, fulano, tudo bem?
Olha, estamos fazendo aqui uma análise sobre a sua empresa, com a vinda da reforma tributária agora, a gente tem acompanhado isso com maior frequência, tenha levantado aí para saber a situação da sua empresa, para trazer insights, trazer direcionamentos para você, para proporcionar o crescimento da sua empresa. Automaticamente, a gente fez um levantamento e percebeu, olha só, você entrou com a gente aqui, tem uns 5 anos que você está com a gente aqui nessa parceria. Bacana, e primeiro de tudo quero te agradecer por esses anos de parceria. A gente percebeu que quando você entrou na nossa operação, você estava faturando 30 mil. Olha que legal, dezembro agora, 5 anos depois, a sua empresa vem evoluindo, você está faturando 150 mil, 200 mil. Inclusive, isso está refletido na sua operação. Você tinha 2 funcionários, hoje você tem 10. Poxa, muito bacana, parabéns por esse crescimento. E isso, a gente está aqui para proporcionar esse crescimento. A nossa empresa está aqui para fazer a sua empresa se manter de forma regular, para que você consiga crescer. Mas automaticamente, aumenta a nossa responsabilidade, aumenta o nosso risco, aumenta o nosso tempo de processamento. Então, com o seu crescimento, a gente também precisa ajustar, equiparar a balança. Então, nesse momento, a gente está te propondo um ajuste de honorário e é para corrigir, basicamente corrigir o serviço que eu já te entrego. Ou só, veja bem, eu não estou te cobrando mais, eu não estou querendo aumentar serviço para te cobrar. Uhum. Eu estou evidenciando para ele o crescimento e ali é um jogo de ganha-ganha. Você cresce e a gente também. Então, olha só, você cresceu, a gente precisa crescer junto. Então, eu estou tendo que ajustar o honorário para refletir a nossa entrega. Então, é esse o contexto que você utiliza para negociar. Tem várias técnicas que você pode utilizar, mas evidenciar o crescimento do cliente é o principal. Mostra que ele cresceu, então é justo que você também cresça, que você ajuste o seu honorário. Então, é um ganha-ganha. Não pode só ele ganha e você está sempre com um honorário defasado. Entende? Então, começa onde? Começa na sua mudança de pensamento, começa no seu posicionamento, começa com a atitude. Você tem que mudar a sua atitude para mudar o resultado. Se você não fizer isso, seu escritório contábil não vai alavancar. Tudo bem? Então, assim, a gente está falando aqui de alguns insights. A gente passou aqui, Sara, foi bem interessante esse bate-papo, esse podcast, porque a gente está passando de um contexto geral que a gente encontra no dia a dia, né? Dia a dia. Falamos ali quais são as dificuldades lá, separação das entidades, como é que eu controlo os dados da minha empresa através de um software, registro de entrada, saída, se tem entrada e saída, tem a conciliação, quais são as dificuldades que você encontra no dia a dia para precificar, ou controlar a sua inadimplência para reduzir ali as suas perdas, e automaticamente ter um direcionamento onde você vai ter o maior faturamento. E veja bem, quando a gente tem um aumento no faturamento, olha que interessante, você está aumentando a sua precificação, está ajustando a sua precificação, cobrando por serviços extras, que é um outro ponto também que o contador negligencia, deixa de cobrar serviços que o contrato prevê como serviços extras. Então, quando você aumenta o seu faturamento, a única coisa que vai aumentar junto é o seu custo, né? Custo de serviço prestado. Então, você tem ali as deduções. Aumentou o faturamento, aumenta a sua dedução. Tirando isso, o seu resultado vai refletir lá no seu lucro, porque você não está aumentando em despesa. Pelo contrário, através do controle financeiro, você vai reduzir, você vai evitar de gastar de forma desnecessária. Então, o resultado da sua empresa, a sua lucratividade, vai ser muito melhor. E aí você começa a fazer previsibilidade, e aí você começa a fazer a reserva financeira, que é fundamental. Aí você começa a olhar para a sua base e saber quais atitudes você vai tomar. Vou contratar um funcionário? Eu preciso de novo funcionário para cobrir ali a previsão de entrada de clientes na minha base? Automaticamente, eu posso investir em tecnologia? Se sim, a partir de que momento é o momento ideal? Então você deixa de tomar decisão pelo achismo e começa a tomar decisão basicamente por dados. Então você sai da zona do caos, a gente costuma chamar de zona do caos, onde eu não tenho controle de nada, eu acho tudo e não tenho certeza de nada, e passa a ter a zona de controle. Então você toma decisões mais confortáveis. E não é que a sua decisão vai ser certa. Aqui a gente não está julgando certo e errado. Você pode tomar uma decisão de forma estratégica baseada nos dados. E talvez a estratégia possa não ser a melhor para aquele momento, mas você consegue ajustar isso ao longo do percurso. Percebeu que a estratégia não foi melhor, você consegue mudar. E é isso que é decisão estratégica, é você tomar a melhor decisão baseado nos dados. Concorda, Sara? Ou estou falando aqui de forma equivocada? Você falou, me recordei aqui de uma mentoria que a pessoa falou, Sara, mas quando sobra esse dinheiro eu vou fazer o quê? Tipo, vai para a minha pessoa física, sabe? Então, ter essa clareza dessa margem,
do percentual e como você vai direcionar esse recurso, igual a gente está falando aqui, uma reserva, um capital de giro, às vezes você vai precisar fazer ali um desligamento, vai pagar uma rescisão. Então, para tudo isso, reinvestir, às vezes até no próprio escritório, móveis físicos, enfim. Mas você precisa ter claro, e aí eu até pontuei aqui 3 pontos que acho que resumem essa nossa conversa aqui, que está maravilhosa, mas... comportamento, falamos muito disso, comportamento, mentalidade, estratégia. Então, tudo isso aqui, Diego, fiquei só aqui ouvindo, não adianta fazer tudo isso na prática desordenado. Precisa ter estratégia. E é isso que a gente traz, essa estruturação financeira. E depois tem um ponto importante, sustentar isso. Que a gente começou falando o quê? Que o pessoal quer dominar o mundo, abraçar vou fazer acontecer, o universo. Participo disso, assisto uma live dessa, aí começo a controlar agora, daqui a um mês já desanimou, já desandou. Então, acho que a gente trazer esses 3 tópicos aqui para o nosso fechamento. O que você pensa sobre isso? Gostaria que você já fosse aí para as considerações finais. Estamos encerrando o papo aqui, tá bem gostoso, tá interessante, pessoal. E isso é o que a gente vive na prática, a gente vive isso na veia. E aí, se eu puder falar para vocês 2 palavras que se resumem à gestão financeira, controle e constância. Não adianta você começar e parar, porque cada vez que você tiver que recomeçar, você vai gastar um tempo maior. Então, você precisa ter constância daquilo que você começou a fazer. E o controle financeiro é o ponto fundamental. Talvez o financeiro seja o coração da empresa. Sem dinheiro, a empresa não funciona. Então, você precisa controlar e, para isso, você precisa ter uma rotina. Então, esses assuntos a gente discute no dia a dia, a gente alinha, a gente traz aqui contexto de aplicações práticas, a gente traz coisas que são utilizadas na prática e que funcionam nessa área. A gente tem aí vários cases de sucesso, tem provas sociais para comprovar sobre isso. Exatamente como que foi aplicado e qual foi o resultado. E a gente fala muito disso no dia a dia e são pontos simples da gestão. Você consegue fazer isso de maneira simples, você não precisa ter o melhor sistema, o mais elaborado, não precisa ter 5, 6 softwares para fazer essa gestão. Começa pelo básico, faça o básico bem feito e vai avançando passo a passo. Correto? Então, assim, para finalizar, 2 palavras. E aí controle e constância. A sua gestão vai alavancar. Muito bom, Diego. Que aula, né? Que nós estamos aqui compartilhando. A gente ama falar sobre isso, então a gente quer cada vez mais disseminar esse conhecimento. Exato. Acho que é muito importante essa questão tanto da gestão quanto da educação financeira para continuar crescendo os negócios. A gente espera, contador, que você tenha conseguido compreender aqui a nossa mensagem, que a gente tenha trago, né, Diego, uma nova semente na sua vida, que você comece a plantar. Para quê? Para você colher novos frutos. E se você achou interessante esse conteúdo, tem interesse em mais conteúdos como esse, nós vamos deixar o contato aqui da nossa equipe. Vai acontecer o CCAV 26 em junho, em São Paulo. Você está super convidado. A gente espera lá, né, Diego? Esperamos vocês lá. E, basicamente, se quiser mais informações, vai ter aqui embaixo, vai ter o QR Code, as informações aqui para que você consiga entender melhor como é que vai ser o CCAV, quais são as datas, e a nossa equipe vai estar ali para te dar todo o suporte. Esperamos vocês lá. Avante! Avante!